que ele estudou no primeiro. Fala aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Marlon Tavares, estou aqui mais um dia para a gente resolver algumas questões de química da etapa de classificação da UERJ. A gente vai tentar abordar questões que vão desde o início, lá do que você aprendeu no ensino médio, né? A questão de composto de átomo, até química orgânica do que você aprende no terceiro do ensino médio. E quando a gente vai resolvendo as questões, a gente também vai abordando os conceitos por trás dela, para a gente lembrar que as conceitos provavelmente você não lembra, porque você não gosta de química. E relembrando para a gente conseguir fazer as questões, conseguir resolver as questões. A prova da UERJ já tem a característica, principalmente nessa etapa de qualificação, de não ser aquela prova que vai te perguntar aquela coisa muito específica, mas sim ela vai abordar os conceitos mais gerais de química, os conceitos que você realmente teve que aprender no ensino médio. Então não é uma prova que tem questões boas, questões que são mais complicadas de resolver, mas são questões justas porque ela depende de todo um raciocínio por trás dos conceitos da química. Beleza? Vamos lá então. Primeira questão, o R de 2015, primeiro ano de qualificação, questão de número 40. Com base no número de partículas subatômicas que compõem um átomo, as seguintes grandezas podem ser definidas. Então a gente tem aqui número atômico, número de massa, número de nêutrons e número de elétrons. O número atômico é representado pela letra Z, o número de massa é representado pelo A, o número de nêutrons é representado pelo N. Deixa eu escrever aqui.
e o número de elétrons representado pela letra E. Antes de fazer a questão, vamos relembrar todo o conceito por trás de cada letra dessa aqui. A gente sabe que o átomo de hoje em dia, né, é representado pela letra, pelo núcleo, onde você tem os prótons e os nêutrons. Vamos colocar aqui os prótons e os nêutrons, onde aqui a bolinha branca está representando os prótons e as bolinhas pretas representando os nêutrons. E ao redor do núcleo, a gente tem a eletrosfera, onde estão o quê? Os elétrons, certo? Então a gente tem um núcleo onde você tem os prótons de carga com carga positiva. Na eletrosfera você tem os elétrons com a carga negativa e os nêutrons que não têm nenhuma carga, certo? Então, como é que funciona o átomo? Você tem um núcleo com a carga positiva e os elétrons com a carga negativa. Os elétrons estão rodeando o núcleo pela interação de atração entre as cargas. A gente sabe, quando a gente estuda lá na física, que cargas iguais elas se repelem e cargas opostas elas se atraem. Então os elétrons estão sendo atraídos pelo núcleo positivo, já que eles são cargas negativas. Certo? E o que a gente tira disso aqui? Para cada elemento químico, ele tem um número de prótons definido, certo? A gente tem o primeiro elemento químico, que é o hidrogênio, onde ele só tem um próton e um elétron. Quando ele só tem um próton, o número atômico dele também é 1, certo? Então, o número atômico, ele representa o número de prótons que o átomo ele tem dentro do núcleo dele. Se um átomo ele tem 34 prótons, o número atômico dele é 34. Se ele tem 88 prótons, o número atômico dele é 88, certo? E para um átomo neutro, ou seja, que não tem nenhuma carga fora dele, ou seja, a carga positiva e negativa são iguais, o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. Por quê? Porque quando o elemento é neutro, isso quer dizer que para um número específico de cargas positivas, você tem o mesmo número específico de cargas negativas, certo? Se um elemento, vamos dizer o carbono tem 6 prótons no seu núcleo. Se ele não tiver nenhuma carga, o carbono em si, se ele não for nem positivo ou nem negativo, isso quer dizer que ele está com uma carga nula, certo? Então quer dizer, se ele tem 6 prótons, ele também tem 6 elétrons. Que é lá embaixo. Se ele tem 6 prótons, ele também tem 6 elétrons, certo? Então, todo átomo que ele está no seu estado neutro, ele tem o mesmo número de elétrons quanto o número de prótons na sua camada, ou seja, o número de elétrons igual ao seu número atômico. O que é a massa? A massa, se vocês lembrarem lá no ensino médio, os elétrons têm uma massa tão pequena que chega a ser uma massa desprezível, certo? Enquanto que a massa toda do átomo, ela está condensada aqui no núcleo. Se a gente for lembrar, os prótons têm uma massa relativa igual a 1, os nêutrons igual a 1 também, e a massa dos elétrons ela é uma massa nula, ou muito próxima de zero, em relação aos prótons e nêutrons. Então, quando a gente for analisar a massa de um átomo, a massa dela está toda condensada no seu núcleo. E essa massa ela vai ser a soma dos prótons e dos nêutrons, certo? Então, os prótons, como também ele é representado pelo número atômico, então a massa vai ser os prótons, ou o número atômico, mais os nêutrons, certo? Você também tem aqui representado o N como número de nêutrons e o número de elétrons, certo? Basicamente isso. Vamos ver o que a questão pergunta. O oxigênio é encontrado na natureza sob a forma de 3 átomos. Então você tem aqui o oxigênio com a massa dele,
Quando ele está representando assim, gente, em cima você tem a massa e embaixo você tem o número atômico, certo? Então, o número atômico deles aqui, todos são iguais, porque todos são oxigênio. Como todos são o mesmo elemento químico, todos têm o mesmo número atômico, isso implica que todos têm o mesmo número de prótons, certo? Se você mudar o número de prótons, você muda o elemento químico. Então você tem o oxigênio com a massa 16, o oxigênio com a massa 17 e o oxigênio com a massa 18. No estado fundamental, esses átomos possuem entre si quantidades iguais de duas grandezas apresentadas. Os símbolos dessas grandezas são. Então, a gente está vendo aqui 3 oxigênios, cada um com massa diferente. O que está diferenciando a massa de cada um? Se todos são oxigênios, todos têm o mesmo número de prótons. Para eles terem números de massa diferentes, eles têm que ter o que de diferente? O número de nêutrons. Por quê? Porque o número de elétrons não vai mudar a massa deles, porque o número de elétrons, a massa do elétron é desprezível. Então, se todos têm o mesmo número de prótons, o que vai estar diferenciando a massa deles é o número de nêutrons. Certo? Mas, quando a gente vê 3 elementos químicos com um tipo dessas grandezas iguais, a gente chama eles ou de isótopos, ou de isóbaros, ou de isótomos. Vamos lembrar rapidinho o que quer dizer cada um? Isótopos são todos os átomos que são o mesmo elemento químico, têm o mesmo número atômico, mas apresentam um número de massa diferente, que é o que a gente viu aqui para o oxigênio. Você tem 3 átomos iguais, só que com massas diferentes, certo? Eles são chamados de isótopos. Como que você vai lembrar que isótopos têm o mesmo número de massa? Se você olhar aqui, ó, isótopos, esse P lembra o quê? Obviamente, prótons, certo? Você logo vai lembrar de prótons, porque prótons é uma palavra que você ouviu sua vida inteira. Então, quando você fala de isótopos, lembra do P aqui, é o mesmo número de prótons, que implica no mesmo número atômico. Quando você fala de isóbaros são elementos químicos que apresentam o mesmo número de massa. Só que, nesse caso, eles são elementos químicos diferentes, certo? Então, você vai ter elementos químicos diferentes que têm o mesmo número de massa. Como que você vai lembrar disso? Se você olhar aqui para a palavra de isóbaros, você vai ver a letra A. Como você sabe aqui, você representa a massa de um átomo pela letra A. Então, essa é uma forma de você lembrar que isóbaros é o número de massa que é igual. E por último, mas não menos importante, você tem os isótomos, que são quando os átomos eles têm o mesmo número de nêutrons. Como é que você vai saber qual é o número de nêutrons de um elemento químico, de um átomo? Então, você pegar essa equação aqui e modificar ela. Se você passar o Z para o outro lado, você vai ter que N, que é o número de nêutrons, é igual ao número de massa menos o número atômico. Então, se você tem, por exemplo, carbono. O carbono, a massa dele é 12 e o número atômico é 6. Então, qual é o número de nêutrons? É só você diminuir 12 menos 6, que é igual a 6. Esse é o número de nêutrons que o carbono tem. Se você for parar para pensar, se você não quiser lembrar dessa regra aqui, é só você pensar pela lógica. A massa de um átomo ele está toda no núcleo. No núcleo eu só tenho prótons e nêutrons. Para eu ter o número de nêutrons, é só eu tirar o número de prótons que ele tem, que vai sobrar somente lá o meu... Se eu pegar toda a massa que ele tem, que é prótons mais nêutrons, se eu tirar o número atômico que ele tem, vai sobrar só a massa dos nêutrons, certo? Então, essa é a forma de lembrar. Sabendo disso, a gente vê aqui que esses oxigênios aqui, como tem massas diferentes, mas são o mesmo elemento químico, são chamados de isótopos, certo? Qual é a grandeza entre eles que é igual? A gente vê que a massa não é igual, certo? Mas como eles são elementos químicos iguais, você já sabe que o que eles têm em comum? O número de prótons ou o número atômico. Então você sabe que o Z aqui é igual em todos eles. Então você já pode
eliminar a letra B, eliminar a letra D, certo? Porque ele tem que ter V. Então, é a A ou a C. O número de massa deles é igual? Não. Se você olhar aqui, cada um tem uma massa diferente. Então, só sobra a letra C, onde você tem o número atômico e o número de elétrons. Como eu falei, se um elemento químico ele está no seu estado fundamental, ou seja, ele não tem nenhuma carga, o número de elétrons dele vai ser igual, porque o número de elétrons é sempre o mesmo número de prótons. Se ele perder um elétron ou ganhar um elétron, ele vai virar o íon. Vamos lembrar aqui. Vamos lá, vamos voltar para o carbono, por exemplo. O carbono normalmente não vê o íon normalmente, né? Vamos pegar o número dele que é fácil de a gente ver. O carbono, por exemplo, ele tem 6 elétrons, então tem 6 prótons, ele tem 6 prótons, vou desenhar aqui mais importante. Vamos dizer que ele tem 6 elétrons, tem 6 elétrons ao todo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu apagar essa última camada aqui. Então vamos lá. Se eu tenho um átomo no seu estado fundamental, ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Se você tem 6 cargas positivas e você tem 6 cargas negativas, você não tem nenhuma carga sobrando. Ou seja, essas 6 cargas positivas estão sendo anuladas por essas 6 cargas negativas, certo? Por isso que eles estão no seu estado fundamental, porque nenhuma carga está sobressaindo, não tem nenhuma carga sobrando. Todas estão sendo anuladas pelo seu oposto. Agora, se você perder um elétron, tirar um elétron aqui, o que vai estar sobrando? Eu vou ter 6 cargas positivas, 6 positivas e só 5 negativas. Então vai estar sobrando uma carga positiva aqui. Ele vai virar um cátion, certo? Vai ficar com a carga positiva aqui. Se, no caso, ele ganhar um elétron, tá mais um aqui, aí, no caso, ao invés de ter 5, e tinha 6, né, vai ficar com 7 negativas e só 6 positivas. Então, vai estar sobrando uma carga negativa. Vai virar um ânion, certo? Então, quando você ganha elétrons, você está sobressaindo o número de elétrons em cima das cargas positivas, que são os prótons. Então, você está ganhando elétrons, ele fica negativo. Se você perde elétrons, ele fica positivo. Por quê? As cargas positivas vão estar sobressaindo as cargas negativas. É sempre difícil para o aluno pensar dessa forma, porque você fala, se ele está perdendo elétrons, você vai logo achar que ele vai ficar negativo, mas não, no caso vai ser o contrário, vai ficar positivo. Por causa dessa lógica desse pensamento aqui. É sempre bom, antes de você fazer, você pensar em como funciona o mecanismo para você nunca errar. Beleza? Então, se todos estão no estado fundamental, quer dizer que o mesmo número de cargas positivas é o mesmo número de cargas negativas. Então, se todos aqui são oxigênios e todos estão no estado neutro, todos têm o mesmo número de elétrons. Logo, a resposta é a letra C, onde o número atômico e o número de elétrons são iguais. Tranquilo? Apesar de ter dado essa volta toda para explicar os conceitos por trás, você rapidamente faria essa questão, porque é fácil de analisar que o número de massa dele é diferente. Então, você cortaria aqui o número de massas, como sobre o elemento, o número atômico é igual, e por estar no estado fundamental, você saberia que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, isso aí é fácil de matar, a questão para você não ver. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não, né? Vou partir, então.
Vamos lá, o R de 2019, primeiro exame de qualificação, questão 40. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético dos elementos que corresponde a... Primeiro, vamos lá. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico. Como vocês sabem, o hidrogênio está lá em cima na tabela periódica e ele só tem um próton, certo? E um elétron. Certo? O hidrogênio, ele é um gás, porque ele se liga com outro hidrogênio e os dois compartilham aqui os elétrons para ter a mesma configuração eletrônica do vizinho dele, que ele tem inveja lá do hélio. Então ele vira o gás hidrogênio, onde você tem dois hidrogênios ali. Só que todo gás, ele é um gás porque as moléculas dele estão muito dispersas. A interação entre as moléculas ela não é tão forte. Então, como as moléculas estão muito dispersas, ela acaba virando um gás. Se você pegar e apertar bastante essas moléculas uma contra as outras, você consegue obter o hidrogênio líquido, certo? Só que você está comprimindo tanto elas, você precisa diminuir tanto a temperatura para isso acontecer, que ele é usado muito em refrigeração. Você precisa ter uma temperatura muito baixa para você conseguir fazer ele vai fazer. Só que se você pegar aquele líquido e aumentar a pressão ainda mais, apertar mais umas moléculas contra as outras, você consegue obter o hidrogênio metálico, certo? Mas você precisa de uma pressão extremamente alta para você conseguir isso. Não sei se vocês lembram no filme lá do Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, o Dr. Octopus lá usa uma pedrinha metálica que ele chama aquilo de trítio. O que é o trítio? O trítio nada mais é um isótopo do hidrogênio, porque o hidrogênio ele só tem um próton e um elétron, certo? No núcleo dele o próton está sozinho. Agora você tem dois isótopos de hidrogênio, que é o deutério, onde você tem um próton e um nêutron, com um elétron aqui, e você tem o trítio, que é um próton e dois nêutrons no núcleo. Certo? Qual a diferença entre eles? Todos são hidrogênio, só que aqui é hidrogênio com a massa 1 e o número atômico 1. Aqui é o hidrogênio com a massa 2, porque é a massa do próton mais do nêutron. E o trítio, que é a massa do hidrogênio, que é a massa de um próton mais dois nêutrons. Mas ele continua, como só tem um próton, todos são hidrogênios, certo? Deutério e trítio. Só que o trítio, ele é um gás, como vocês podem ver. Ele é um gás assim como o hidrogênio é, a diferença é que a massa dele é maior. No filme, ele está representando o trítio como uma esfera metálica, certo? A gente viu que isso dá para ser feito. Só que não é um metal que você consegue manipular, pegar ele a temperatura ambiente, a temperatura e pressão ambiente, porque você precisaria, para transformar ele naquela pedrinha de metal, você precisaria de uma pressão extremamente alta, assim como você faria com o hidrogênio metálico. Certo? Cultura inútil, mas a partir disso a gente consegue lembrar dos isótopos do hidrogênio, que provavelmente vocês não devem ter visto ainda, mas isso aqui é bom saber. Certo? É bom também lembrar que eu gosto de química nucleares. Beleza? Então, as propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo da tabela 1. Então, ele está remetendo aqui à distribuição de Linus Pauling, certo? Porque Pauling ele descobriu, você tinha a distribuição eletrônica dos elementos, mas o que ele fez? Ele pegou essa distribuição eletrônica e organizou ela de forma a olhar os elétrons do menos energético até o mais energético. Por quê? Então você pega um próton, você pega um elétron que está perto do núcleo e pega um que está bem longe do núcleo, qual que precisa de mais energia para estar sendo atraída por esse núcleo? O que está perto ou o que está longe? O que está longe, certo? Então, quanto mais longe do núcleo,
mais energético é esse elétron, porque ele precisa ter bastante energia para conseguir ter atração com o núcleo positivo que está longe, certo? Então, quanto mais para fora você vem, maior a energia. Então, ele fez essa distribuição onde você tem os quatro, quando você fala distribuição, né, você sempre tem o numerador principal, e isso aqui remete ao período que na verdade remete ao número de camadas eletrônicas que o átomo tem. Só que você pode usar isso para localizar o elemento químico na tabela periódica, porque cada período na tabela periódica, que são as linhas horizontais, representam um número de camada eletrônica que um átomo tem, certo? Aqui você tem o subnível, que é o tipo de orbital, que pode ser S, P, D ou F, certo? A gente sabe que o S comporta no máximo 2 elétrons, o P comporta 6, o D 10, o F 14, certo? E aqui você tem o número de elétrons que cada um comporta. Você também tem outros números quânticos, que é o número quântico magnético e o número quântico de spin, mas esse a gente não vai chegar a estudar aqui hoje não, porque você não vai precisar para fazer a questão. Mas sabendo disso, fazendo essa distribuição eletrônica, a gente consegue fazer a distribuição de qualquer átomo que está na tabela periódica, certo? Então essa aqui é a distribuição de Linus-Pauling, da distribuição do elétron menos energético até o mais energético. E aqui você tem, quando você faz a distribuição eletrônica, qual vai ser os últimos elétrons da distribuição eletrônica, ou seja, os elétrons mais energéticos. Se você for ver aqui, todos os elétrons que estão nessas duas famílias aqui, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos ferrosos, todos vão terminar em S. Então, todos que estão aqui terminam em S1 e todos aqui terminam em S2. E acaba por aqui porque o S comporta no máximo 2 elétrons. Então, se você olhar, cada período aqui, cada linha horizontal, ela representa um número específico de camadas eletrônicas. Então, você tem aqui no hidrogênio, só tem uma camada eletrônica, só tem um elétron. Aqui você tem elementos com 2 camadas, 3, 4, até 7 camadas, certo? Aqui tem onde os elementos representativos, onde você tem os que terminam em P, então você tem os que terminam em P1, P2, P3, P4, P5 e os gases novos terminam em P6. E você tem os elementos de transição e transição interna, onde você tem do D1 até o D10 e aqui do F1 até o F14. Então, para cada um, você tem um número específico aqui de camadas eletrônicas. Se você for fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento aqui, ele vai terminar, se ele tiver nesse período aqui, ele vai terminar em 4F alguma coisa. Mas se tiver nessa parte aqui, ele vai terminar sempre com 1 a menos. Aqui ele está no quarto período, mas ele vai terminar em 3D alguma coisa. Aqui está no quinto período, mas ele vai terminar em 4D alguma coisa. Aqui no P é normal, igual aqui no F, então o número do período corresponde ao número de camadas eletrônicas. Mas aqui no F é a mesma coisa. Se você terminar, aqui você está no sexto período, mas sempre vai terminar 2 a menos. Tudo 4F é uma coisa, e no sétimo período vai ser 5F alguma coisa. Só para lembrar isso aqui, essa regrinha, para você conseguir localizar um átomo dentro da tabela periódica só pela distribuição eletrônica dele, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Se eu tenho um elemento se o hidrogênio ele passou a ser metálico, ele vai continuar tendo um próton e um elétron, certo? Então a distribuição dele é 1s1, certo? Porque ele só tem um elétron, não tem como continuar a distribuição eletrônica dele. Então a resposta seria N, que é o número, que é o período, S1, certo? A resposta seria essa. Onde estariam os elementos NP2? NP2 poderiam ser esses aqui, qualquer um desse aqui.
Aqui está 2P2, todo mundo está aqui tem P2, mas aqui, com esse elemento aqui só tem duas camadas, então seria 2P2, com 3 camadas, 3 no quarto período, 4, 5, 6. Se eu tivesse no D3, seriam todos os elementos que estão nesse grupo aqui. Então, 3D3, 4D3, 5D3 e 6D3. Então, qualquer um aqui está nesse MD3. E no F14, NF14, F4, né? Poderia ser ou aqui ou aqui. Qualquer um que esteja nesse grupo aqui está horizontal, mas na verdade é um grupo, tá? Uma família. Então todos que estão aqui. F4, né, na verdade. Só esse F4 pode ser 4F4 ou 5F4. Beleza, gente? Tranquilo? Então essa é só para lembrar como que a distribuição eletrônica ela se dá dentro da tabela periódica. Você pode, a partir da distribuição eletrônica, ele termina em 5P3. Como é que eu vou localizar esse 5P3 dentro da tabela periódica? Eu vou lá onde está um P, vou no quinto período e na terceira família do P e vejo qual é o elemento que está lá. Se for no D, eu sempre vou pegar o período e diminuir 1, certo? Para achar o elemento que está aqui, na tabela periódica. Tranquilo? Então essa aqui, o gabarito é a letra A mesmo, beleza? Essa questão pega bastante aquele primeiro semestre do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, né? Onde você aprende distribuição eletrônica, é aquela parte que o pessoal começa a ter contato com aquilo e começa a gostar. Beleza? Então agora vamos para a questão de química orgânica, que é a parte que vocês mais gostam, porque química orgânica é mais aquela parte decoreba, né? Aquela parte de tão matemática da química. E vocês gostam de fazer aquele legozinho para montar para montar a nomenclatura das formas, né? O pessoal mais gosta da parte da química orgânica. Então vamos lá, o ERG sempre tem a questão de química orgânica que é fácil de fazer, que é uma questão para não zerar, que vai ser uma nomenclatura ou vai ser grupamento orgânico, uma coisa bem simples, certo? Vamos lá, a vanilina é a substância responsável pelo aroma de baunilha, presente na composição de determinados vinhos, e este aroma se reduz, porém, à medida que a vanilina reage com o ácido etanóico, de acordo com a reação abaixo. Vamos lá, então a gente tem o ácido etanóico reagindo com a vanilina e formando esse composto aqui maravilhoso e a água, certo? Então vamos ver o que ele quer saber. A substância orgânica produzida nessa reação altera o aroma do vinho, pois representa um novo grupamento pertencente à função química denominada. Então vamos lá. Aqui, você tem um ácido carboxílico. Você tem o ácido carboxílico. É sempre que você tem um carbono com uma dupla O e um OH no final na ponta de uma molécula. Então, esse aqui é o ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Você tem na vanilina. O que a gente pode ver aqui? Você tem um éter. O que é o éter? É sempre que você tem um oxigênio como heteroátomo entre dois carbonos. Heteroátomo é todo átomo entre carbonos que não é um carbono, certo? Pode ser um oxigênio, pode ser um nitrogênio, pode ser um enxofre. Mas nesse caso aqui, se é um oxigênio, isso aqui é chamado de éter. Certo? Você tem aqui uma carbonila, que isso aqui representa um aldeído. O que é o aldeído? É sempre que você tem, na ponta da cadeia,
uma dupla O com H, no ponto da cadeia, também representado por Cho, que é o carbono, oxigênio e hidrogênio. Isso aqui é um aldeído, certo? E você tem aqui, por último, mas não menos importante, isso aqui é o que, gente? Vocês vão falar que é um álcool, porque você tem um OH. Mas, quando você tem um OH ligado com um carbono, realmente é um álcool. Certo? Só que nesse caso aqui, esse OH não está ligado com um carbono normal. Ele está ligado a um carbono de um anel aromático. Certo? Então, quando você tem um carbono, quando você tem um OH ligado a um anel aromático, você tem um fenol. Isso aí. Então, aqui é a mesma coisa, só que esse carbono é ligado a um anel aromático. Beleza? Então, nesse caso aqui, você tem um fenol. Certo? Isso aqui, vocês costumam, o pessoal costuma confundir bastante, porque você olha um OH, você já fala, cara, é um álcool. Mas, na verdade, se você não prestar atenção que está ligado a um anel aromático, você acaba errando achando que é um álcool, na verdade é um fenol. Certo? Então, você tem ácido carboxílico, tem éter, tem aldeído, tem álcool, não. Álcool é só para lembrar. E você tem o fenol. Quando você reage esse ácido carboxílico com o OH do fenol, você está formando um novo composto químico que está alterando o gosto do vinho. O gosto aqui, o aroma do vinho, que é o aroma da vanilina. Então, você tem que reagir o OH do ácido carboxílico com o H do fenol, formando água. Então você forma água aqui e está juntando esses dois grupamentos aqui. Quando você junta os dois grupamentos, você está formando um novo grupamento orgânico, que é chamado de, quando você tem um carbono ligado com uma dupla de oxigênio com outro oxigênio ligado a uma cadeia carbônica, você tem o que a gente chama de, isso aí, gente, éster. É um parente do éter. Beleza? Então, o grupamento formado que está mudando o aroma do vinho é esse grupamento aqui do éster. Tem alguma opção lá chamada com éster? Tem, e é essa aqui. Álcool, nem álcool, aquilo que você for olhar no conjunto dos compostos, nem álcool tem aqui. Não tem nenhum composto com álcool aqui. Cetona. Tem alguma cetona aqui? O que é cetona? Só para lembrar. Cetona é quando você tem o carbono no meio da cadeia com uma dupla O, certo? Nem cetona você tem aqui. Ou aldeído. O aldeído você até tem, mas o aldeído, ele está nessa ponta aqui, ele não está nem participando da reação. Ele está participando da reação é a ponta aqui do fenol, certo? Então a única opção aqui que a gente tem é a opção do éster, letra A. Tranquilo, gente? Essa é bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos lá. No tratamento de sintomas de acidez estomacal, emprega-se o hidróxido de alumínio, que neutraliza o excesso de ácido clorídrico produzido no estômago
que neutraliza a produção do ácido que é produzido no estômago. Na neutralização total, a quantidade de mols de ácido clorídrico que reagem com 1 mol de hidróxido de alumínio para a formação do sal neutro corresponde a. Então, o que a gente tem que lembrar aqui é da reação entre ácido, a reação ácido-base, que forma o quê? Sal e água, certo? Então, sempre a gente tem uma reação entre um ácido e uma base, a gente forma o sal correspondente mais água, certo? O que ele quer saber? Ele está te dando ali o ácido clorídrico. Professor, eu não lembro qual é a fórmula do ácido clorídrico. Você tem que saber. Isso aí não tem... Como é que você vai saber? Decorando? Cara, você não vai decorar, você não vai ver, mas ao medida que você vai fazer os exercícios, você acaba lembrando de... Você tanto vai ler o ácido clorídrico, olhar para a cara dele, que você vai acabar lembrando da cara dele, certo? Mas não precisa decorar não. E o hidróxido de alumínio. Também não sabe do hidróxido de alumínio? Só uma dica, para você saber montar os ácidos. É só você olhar para os ácidos, você vai ter que saber qual é a carga dos ânions, certo? Você tem que saber que o cloro, o cloreto, o ânion cloreto, ele tem uma carga negativa. E o ácido, que é o H, né, ele tem uma carga positiva. Se você for juntar os dois, você tem que juntar essas cargas de forma que elas sempre se anulem. Então, uma carga positiva com uma carga negativa, uma carga positiva com uma negativa, elas vão se anular. Então, a montagem desse ácido aqui com cloro é HCl. Você tem a carga positiva e a carga positiva e a carga negativa. Agora, o hidróxido de alumínio. Você também tem que montar o hidróxido de alumínio de forma que as cargas se anulem. Você sabe que o hidróxido é OH-, certo? Ou seja, tem uma carga negativa. E você sabe que o alumínio tem 3 cargas positivas. Professor, mas eu não sei que o alumínio tem 3 cargas positivas. Você tem que, então, ir lá na tabela e localizar o alumínio. Vamos pegar uma tabela aqui. Vou pegar essa aqui. O alumínio, ele está aqui, ó. É o 3P1. É o 3P1 ou 4P1? Não lembro. Porque eu não sei a tabela de cabeça. Desculpa aí para vocês. Decepcioná-los. Mas ele está aqui. Mas ele está na terceira família. Isso quer dizer que ele tem 3 elétrons na última camada. Tem 3 elétrons na última camada. Então, normalmente, ele vai perder esses 3 elétrons para ficar com 8 na camada anterior. Então, se ele está na família 3A, e tende a perder 3 elétrons, o NOx dele é mais 3, certo? Então, o NOx do alumínio é mais 3, ou 3 mais. Igual quem está no primeiro grupo é mais 1, quem está no primeiro grupo é mais 1, quem está no segundo é mais 2. Vou voltar aqui para lembrar vocês. Todo mundo que está aqui, o NOx vai ser mais 1. Todo mundo que está aqui, o NOx vai ser mais 2. Mais 3. Aqui, ou vai ser mais 4 ou menos 4, depende do composto. E daqui para cá ele vai diminuindo. Então vai ser menos 3, menos 4. Menos 3, menos 2 e menos 1. Certo? Então o NOx, você consegue ver o NOx que o elemento vai adquirir olhando na tabela periódica. Por exemplo, cloro. O cloro está aqui. Então o cloro vai ser menos 1, porque como ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai tender a ganhar um elétron para formar 8. Então a carga dele ganha um elétron, a carga dele vai ser menos 1. Certo? Então, na hora de montar o alumínio, eu tenho 3 cargas positivas e uma carga negativa, certo? Como é que eu vou fazer para que essas cargas se anulem? Se eu tenho só uma carga negativa, eu tenho que ter 3 aqui negativas para anular essas 3 positivas. Então, eu vou botar 3 hidróxidos, certo? Agora, 3 vezes menos 1, menos 3. Com mais 3, zerou, certo?
Então, o hidróxido de alumínio é o H3, certo? Tranquilo? Quando eu for reagir os dois, eu vou pegar tanto o H+ e o H- para formar água, certo? Então eu vou pegar, eu tenho um H+ aqui e tenho 3 OH-. Um H+ com o OH- de forma água, certo? Só que eu tenho 3 OH- aqui, ainda faltam reagir 2. O que eu vou fazer então? Eu vou aumentar a minha quantidade de H+ para reagir com o OH-. Então eu vou colocar 3 HCl aqui também. Para conseguir reagir com o OH- e formar água. Certo? Ela fala, pô, Marlon, mas se você não tiver HCl suficiente, se você não balancear aqui, o que vai acontecer? Eu vou formar só uma molécula de água e vão sobrar esses 2 OH-. Eles vão continuar aqui sem reagir. Só que aí a gente vai formar um sal que a gente chama de hidrogenossal, que é um sal básico. Hidrogenossal, né? Vai formar um sal básico. Só que ele está falando aqui que a neutralização ela é total, ou seja, toda a base é neutralizada pelo ácido. Então quer dizer que eu vou balancear o ácido de forma a neutralizar toda a base. Por isso que eu tenho que fazer o balanceamento para conseguir neutralizar todo mundo. Então aqui eu vou formar quantas moléculas de água? Vou formar 3 moléculas de água. E agora eu vou montar o que sobrou. Eu tenho alumínio, sobrou o alumínio positivo e o cloro negativo. Então, isso aqui vai formar o nosso sal, que é o cloreto de alumínio. Mesmo o cloreto de alumínio, da mesma forma que eu fiz com o ácido e com a base, eu tenho que igualar as cargas. Então, eu tenho aqui o alumínio 3+, e o Cl-. O que eu tenho que fazer? Eu só tenho uma carga negativa e aqui eu tenho 3 cargas positivas. Então, eu tenho que aumentar o número aqui de cloros para eu ter 3 cargas negativas e aqui eu ter 3 cargas positivas e formar o nosso cloreto de alumínio. Então, esse aqui é o cloreto de alumínio, é o sal formado. Só que eu só tenho aqui, se você for ver no final, esses 3 cloros que eu precisei colocar no final aqui, quando eu balanceei a reação, eu já tive esses 3 cloros aqui, certo? Se eu não tivesse balanceado aqui, quando eu fosse montar a minha molécula aqui do cloreto de alumínio, eu ia ver que eu precisava de 3 cloros. De qualquer forma, eu ia ter que balancear ele, certo? Para formar a minha água. Se eu não tivesse balanceado essa reação, como que essa molécula ficaria? A reação ficaria assim. Seria HCl mais AlO3 reagindo, vai ficar AlOH2 Cl. Se eu não tivesse balanceado, vai ficar dessa forma aqui, ia formar só uma molécula de água, certo? Mas as cargas aqui estão balanceadas? Estão. Eu tenho 3 cargas positivas do alumínio, 2 negativas dos 2 OH- e uma negativa do cloreto. Ia ficar -3 mais 3, ia zerar. Só que como ele fala que a neutralização foi total, então eu vou balancear aqui, vou colocar 3 moléculas de ácido clorídrico para eu ter aqui no final um sal neutro, certo? Então um sal que ainda esteja com as moléculas da base. E vou formar 3 moléculas de água. O que ele pergunta? Na neutralização total, a quantidade de mols de ácido clorídrico que reagem com 1 mol de alumínio para a formação do sal neutro corresponde a 3. Para eu ter neutralização total, eu preciso que 3 moléculas de ácido clorídrico reajam com
com hidróxido de alumínio para formar 3 moléculas de água. Tranquilo, gente? Eu sei que é bastante coisa, é complicado, mas eu podia ir por 2 caminhos. Ou fazer as moléculas de água balanceando por aqui, do jeito que eu fiz, ou eu podia simplesmente fazer a reação, ou posso fazer de outro jeito. Eu posso simplesmente montar a reação e depois balancear. Como eu farei isso aqui, ó. HCl mais alumínio. Aí eu tenho que montar o meu hidróxido de alumínio, meu cloreto de alumínio, que seria LCl3, mais H2. Aqui está a minha reação de neutralização total. Agora, eu tenho que tentar balancear essa reação. Se eu for ver aqui, de cara, o cloro eu só tenho 1, aqui nos reagentes, e nos produtos eu tenho 3. Então aqui eu já teria que balancear. Já que eu estou tendo a neutralização total, eu balanceio o número de cloros. Certo? Tenho 3 cloros ali e 3 cloros aqui. Agora, eu vou balancear hidrogênio. Vou balancear alumínio. Eu tenho um alumínio aqui e tenho um alumínio aqui, está balanceado. Balancear hidrogênio, eu tenho 3 aqui, com mais 3, 6. E aqui eu só tenho 2. O que eu faço? Se eu colocar um 3 aqui na frente, esse 3 vai multiplicar com 2 e eu vou ter 6 hidrogênios. Então o hidrogênio está balanceado. E por último, o oxigênio. O oxigênio é só para ver se está certo. Então eu tenho 3 vezes 1, 3 oxigênios. E aqui 3 vezes 1, 3 oxigênios, a reação está balanceada. Posso fazer por aquele caminho que eu fiz inicialmente, ou posso fazer por esse caminho aqui. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Vamos lá. A última vez de terminar. Vamos lá, na decomposição térmica do carbonato de cálcio, tem como 2 produtos o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Então eu tenho o carbonato de cálcio, CO3, tem que saber o que é um carbonato e o que é um cálcio. O carbonato tem o NOx menos 2 e o cálcio tem o NOx mais 2, certo? Então o carbonato de cálcio, ele se decompõe termicamente em óxido de cálcio, CaO, e dióxido de carbono. CO2, certo? Na tabela a seguir estão relacionados os períodos de 4 elementos químicos do grupo 2 da tabela de classificação periódica e a entalpia padrão de decomposição do carbonato correspondente a cada um desses elementos. Então você tem o carbonato do elemento do terceiro período, do quarto, do quinto e do sexto. Então você tem o carbonato do terceiro, que é 1, 2, 3, do sódio, do magnésio, do cálcio e do estrôncio e do bário, certo? Que é do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto período. O que você quer é o do cálcio, que no caso é o do quarto período, que é o 1, 2, 3, quarto período. O que você quer é desse aqui. Ele está te dando de todos eles, mas você tem que pegar aquele que você quer dentre eles, que é o do cálcio. Então, o carbonato de cálcio, que é o do quarto período, é 180. Então, a decomposição dele é 180 kJ por mol. Está pegando aqui? Está pegando aqui? Tá. Kilojoules por mol. Vamos ver o que ele pede. A energia em kilojoules necessária para a obtenção de 230 gramas de óxido de cálcio a partir do seu respectivo carbonato é. Então, ele te dá, para essa reação aqui, de 1 para 1,
eu tenho 1 mol de carbonato decompondo em 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de CO2, isso está me dando 180 kJ por mol de carbonato, certo? Ele quer saber, para obter 280 gramas, para obter 280 gramas de óxido de cálcio, quanto que eu vou precisar de energia para obter essa quantidade de óxido de cálcio? O que eu vou fazer? Isso aqui, apesar da questão ser... Isso aqui é praticamente estequiometria, né? Não é estequiometria, mas a gente usa a regra de 3 para a gente tentar ver como é que a gente faz. Primeiro a gente vai passar, a gente sabe que, pela estequiometria da reação, 1 mol de carbonato de cálcio reage formando 1 mol de óxido de cálcio, certo? Então eu posso passar isso para a massa. Eu posso passar essa quantidade de óxido aqui de 1 mol para a massa de 1 mol. Que, fazendo isso, a gente sabe que a massa de 1 mol de óxido de cálcio vai ser a massa do cálcio, que é 40, está lá na tabela periódica, você pode consultar durante a prova, e a massa do oxigênio, que é 16. Mas, se a prova não tiver, a prova do Enem não tem tabela periódica, como é que eu vou saber a massa? Se não tiver tabela periódica, eles são obrigados a te dar a massa na questão. Você não é obrigado a saber a massa dos elementos químicos. Não é obrigado a decorar. Eu, particularmente, não sei, só sei de alguns. Então, do cálcio é 40 e do oxigênio é 16. Então, somando as duas, vai dar 56 gramas. Então, eu sei que para 1 mol de carbonato de óxido de cálcio que eu obtenho, eu preciso de 180 kJ, certo? Só que ele quer para 280 gramas. Então, isso aqui vai me dar X kJ, conta tranquila, né? Então, vai ser 280 vezes 180 dividido por 56, vai me dar um X de 900 kJ. Tranquilo, gente? Aqui a relação está direta, porque é só passar de mol para massa e relacionar diretamente na estequiometria da reação. Que o problema aqui é você saber montar essa reação. Você tem que saber montar, mesmo que você não saiba o carbonato de cálcio, você não precisa saber dele, mas como a questão te fala que ele vai formar óxido de cálcio e CO2, você precisa saber a fórmula do óxido de cálcio. Porque se você não souber, você não consegue calcular a massa dele. Você precisa saber que o cálcio é mais 2 e o oxigênio é menos 2. Para quando juntar os dois, você vai ter um átomo de cada. Aí, a partir disso aqui, você consegue a massa e você consegue montar a regra de 3. Tranquilo, gente? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, você precisa de um pouco mais de conceito, mas esses compostos, à medida que você vai fazendo exercício, você vai se familiarizando com eles, familiarizando com o nome de cada um, e para você ter mais facilidade de lembrar qual é a fórmula química de cada um. Beleza? Isso aí vem com o tempo. Não se desespera se você não souber, não. Porque com o tempo você vai ficando mais natural. Gente, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que tenha ajudado em algumas questões e a gente se vê na próxima. Um abraço.